venha viver para a Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, esta é a Tribuna Soberana de 17 de setembro e vamos aos temas iniciais, começando pelo Dr. Gil Nadais. Boa noite. Boa noite, Cristina, e bem-vindo aqui a esta sessão. Boa noite, Paulo. Boa noite, senhores telespectadores e ouvintes. Eu ia fazer esta intervenção inicial tendo por base e mostrando aqui algumas imagens de um local em Agra. Isto tem porque, devido à construção de alguns prédios aí assim, foi dito que cumpriam o PDM. Mas o que é isto de cumprir o PDM? Cumprir o PDM, e o PDM é um instrumento de normalização, podemos dizer assim, urbanística, tal como as leis, é um instrumento que tem de ser compreendido não só e apenas nos números, mas também no seu espírito e naquilo que quer para os diferentes locais do Conselho e para o desenvolvimento também do nosso Conselho. Portanto, não é um instrumento que permita definir que neste local faz aquilo só que está nos números. Porque para isso nós não precisávamos de um PDM, ou não precisávamos de pessoas para analisar processos. Tínhamos uma máquina, metia-se lá o processo e saía a densidade que podia ter. Isto talvez pudesse ser feito se nós tivéssemos muitos planos de pormenor. E os planos de pormenor, esses sim, regulamentam o tecido, regulamentam o terreno municipal ao limite e esses definem tudo. Não temos planos de pormenor, temos um PDM que tem de ser gerido. E, como ouvi dizer que permitia aqui algumas construções, eu tenho uma que, pela particularidade que tive a oportunidade de ver, que dizia que cumpria, não sei se é bem este o termo, mas razoavelmente, ou cumpria na generalidade do PDM, eu fiquei assim um bocadinho assustado, porque no tempo que levo como autarca, que levei como autarca, nunca tinha ouvido tal coisa nem visto tal coisa. Para mim, o PDM é imperativo, ou seja, ou cumpre ou não cumpre, com estas nuances da sua integração urbanística, portanto, do local, não só os números. E isso foi dito a respeito de alguns terrenos e eu trouxe hoje aqui e tenho aqui umas imagens para mostrar, de um que está em construção neste momento. Trata-se deste terreno, que é um gaveto, quase um gaveto total, em frente ao hotel. E se fosse apresentado um projeto para aqui, para construir uma casa ou duas, uma moradia unifamiliar, ou várias moradias unifamiliares, não havia qualquer problema de ser até com esse computador que desse uma resposta. Porque a integração urbanística era, podíamos dizer, total. Só tem lá um equipamento que é um hotel e que está nesta zona. Ou mais, estamos numa zona de tudo de moradias unifamiliares. Mas não. Aquilo que está previsto e aprovado para este local é esta construção. Exatamente. Estamos a falar do hotel... Em frente ao hotel. Na Bexamora. Na Bexamora, o Golden... Senão as pessoas podem pensar sim, que é sim. o hotel Conde Sena. Não. É o hotel ali na Bexamora. Perto da Policeia, exatamente. E esta construção, portanto, vai ficar só mais 2 metros alta, mais só 2 metros do que o hotel. Se o hotel já tem aquele impacto que lá está, imaginemos isto... Golden Tulip, penso eu. Não, isso era o nome anterior. Não era Golden Tulip. Era Golden Tulip, mas... Agora acho que é só o Golden. É Golden, pronto. E esta construção irá ficar ali. E o que é que isto apresenta? Primeiro, deveria ter sido estudado. Ela vai ocupar quase o terreno todo do quarteirão. Devia ser analisado o que é que sobra do quarteirão e qual é a sua integração. Ora, meter um edifício e deixar ali este bocadinho de terreno do outro lado, sem qualquer estudo, qual vai ser o futuro daquilo, na minha perspectiva, acho que não faz sentido. Isto não é fazer urbanismo. Mas, depois, se tivermos em atenção que os senhores fazem aqui
uma grande cedência, dizem eles que fazem uma cedência para o domínio público de cerca de 400 metros. Mas que essa cedência é toda motivada para alargar a viela que está pelo lado de baixo, desconfigurando aquilo que lá está. E, não estou a dizer que esteja mal ou que esteja bem, desconfigura. E não tem continuidade. Portanto, há ali um remendo que ficará para ad eterno. Porque as intervenções urbanísticas que se fazem não são intervenções, não é uma festa que se faz e que se limpa no final. Isto vai ficar durante décadas ou mesmo séculos, portanto, a marcar o terreno. E aquilo que fazem uma cedência ao domínio público para ter um melhor acesso às suas garagens. Um dos problemas que têm os prédios é os acessos internos, as circulações internas às garagens. E com este alargamento da viela, conseguem fazer dois acessos às garagens a níveis diferentes e, portanto, entram diretamente da rua para níveis diferentes do prédio, não tendo as circulações lá dentro e evitando essas mesmas circulações, essas perdas de espaço. Depois, isto, genericamente, o que diz o PDM para estas zonas centrais da cidade é que as ruas devem ter 10 metros e meio de largura. E aquilo que nós verificamos é que uma das ruas não tem essa dimensão. E há uma intervenção que é feita, vai ser feita pelo prédio, e não respeita esta dimensão da rua. E, portanto, eu acho que deveria ter sido feita, porque estas intervenções pesadas, de construção pesada, vão trazer impactos no meio urbano. Depois, também é dito que este prédio que tem 6 pisos, a partir da cota de soleira, uma contagem mais atenta revela-nos que tem 7, porque há uma porta, um piso, que é o piso -1, que tem uma entrada direta, ou pelo menos pareceu-nos isso, uma entrada direta do exterior, portanto, para este mesmo piso. Mas analisemos o que diz a memória descritiva. Pois eu ia perguntar, porque genericamente parece que não cumpre, não? Ou cumpre? O genericamente é que nos confunde. Analisemos o que é que diz o que é que diz a memória descritiva a respeito. Eu estou a ver que o Gil, com este tema, arruma hoje o programa. Não arruma. Eu vou tentar ser mais temos sintético. Aqui depois mais coisas. Vou tentar ser sintético, mas é um assunto que, se for pegado muito pela rama, ninguém pega, ninguém chega lá. Daí o detalhe. Mas, exato. Porque eu até gosto de ser bastante sintético, mas algumas vezes não consigo ser. Isto é uma citação da memória descritiva apresentada. Pretende-se assim contribuir para a sustentabilidade visual do local e que garanta uma frente urbana coerente, harmoniosa e contemporânea nos diversos aspectos da proposta, sem desalinhamentos ou conflitos nos percursos públicos, pedonais e viários, culminando com uma correta integração urbanística na envolvente próxima. Enquadra-se, noutra parte da mesma memória descritiva, enquadra-se na envolvente local, mantém a cércia das construções iluminantes. Depois tem mais umas do género. Isto deve ser para rir, não é? Porque um prédio com esta volumetria toda, enquadrar-se com a res do chão e um existente, na realidade é assim um bocadinho... quem aceitou isto... não sei o que estava a fazer, sinceramente. Pronto. E quem é que aceitou isso? Dito isto... Estamos a falar do vereador do Pelouro ou estamos a falar da Câmara no seu conjunto? Estas coisas são aceitas pelo vereador. Mas dito isto, isto diz aqui assim, que noutro ponto diz que a combinação entre a área jardinada e a construção é equilibrada e que não vai trazer implicações fora do prédio. Ora, tive a oportunidade também de analisar as garagens que estão previstas para este empreendimento, que cumpre em número o espaço interno, mas que tem 6 metros por 3. Tem algumas que eu penso que só daqueles carros, os chamados papa-reformas, ou mata-velhos, assim, é que conseguem manobrar lá. Mas 6 metros por 3, para quem tenha um carro um bocadinho maior, dificilmente o vai colocar na garagem. O que vai acontecer é que dificilmente
as pessoas utilizarão as garagens. O que é que vai acontecer? Os carros virão para a rua. Onde é que tem espaço para estacionar aqui? Nada disto foi previsto. Inclusivamente, nas vagas que são obrigados a deixar para o espaço público, que nas contas que tive a oportunidade de fazer eram 9, eles só apresentam 7. Portanto, até aí são menos do que aquelas que são necessárias. Isto, por exemplo, sobre as garagens e sobre o prédio, a Câmara não está lá só para ver os índices de construção. Tem de estar também para ver o que é que vai ser oferecido às pessoas e quais são as consequências que traz nas infraestruturas gerais e nas infraestruturas que estão envolventes a este prédio. E por último, para terminar, porque eu já disse que não tenho nada e não tenho contra construções em altura, não tenho, e também ressalvei, se tiverem os necessários espaços verdes, etc., o PDM diz que podem ser consideradas volumetrias deste tipo, mas que devem ter uma componente de espaço público envolvente de dimensão significativa, nomeadamente praças, largos ou alamedas. Eu gostava de saber onde é que, nesta zona, encontramos qualquer um destes espaços. Em frente, na Mercadona. Muito bem. Dr. Paulo Matos. Eu pegava no assunto do Gil, que é quase uma tese do urbanismo da cidade, para concordar, mais uma vez, porque concordar num aspecto, mas discordar relativamente à construção em altura na Baixa. Eu acho que não há um debate sobre a cidade e sobre o urbanismo em Águeda. Permite-se que haja construções em altura, nomeadamente ali na zona da Meia Rotunda, na Avenida 25 de Abril, mais perto do mercado. Está também uma construção com 6 pisos. Permite-se uma construção em altura no Adro. Ainda conversava ao almoço. Hoje tivemos o prazer ou eu em particular, e quem me acompanhava, de almoçar com o Afonso de Melo, que é alguém que vive bem a Águeda e que vive muito a cidade. E há uma coisa que ele disse e com que eu concordo. O Botaréu, Altavila, há zonas a Baixa, toda a Baixa da Águeda, já teve a ocupação excessiva que tem e não deveria ter mais ocupação deste género. A cidade tem que crescer, como nós temos debatido aqui, para outras zonas, onde é possível fazer a construção em altura e onde é possível criar habitação, porque falta habitação em Águeda, e nós estamos de acordo com isso. Agora, esta fúria que deu recentemente na Câmara Municipal para permitir a ocupação da Baixa com prédios e, enfim, com a Mercadona, que não há nada contra a Mercadona, apenas eu já disse aqui que ela devia ter sido instalada, por exemplo, no antigo terreno, ou no terreno da antiga FAMEL. É uma ideia. Penso que até chegou a ser pensado e depois, mercê de fatores vários, isso não aconteceu. E, portanto, eu acho que isto, como o Gil diz, o PDM, que é um plano importantíssimo para o desenvolvimento das cidades e dos concelhos, não deve limitar-se, como ele diz, a dizer onde é que se pode construir e onde é que é a zona industrial e onde é que é a zona verde. Não deve apenas tratar de índices de construção, mas deve refletir uma política de urbanismo para a cidade, que é isso que não existe. Mas não existe. Desculpa, mas está refletida. As pessoas é que não querem olhar para ela. Sim, mesmo. Okay. Ou seja, quem interpreta hoje o PDM não extrai dele. Peço desculpa, não existe a interpretação, existe a ver os números estritos. Exatamente. Okay? Não extrai dele a filosofia que lhe está subjacente. Claro. E certamente a filosofia que está subjacente a este PDM não é a de permitir as construções só porque as medições estão corretas. Portanto, não há uma política de urbanismo extraída do PDM. E, portanto, eu acho que deveríamos parar para pensar.
e nesta matéria, como noutras, há muita falta de debate em Águeda e eu acho que é útil esta explanação. Eu penso que falta é bom senso nestas análises. Quando não há debate, há falta de bom senso. Não, mas isto é interno da Câmara. E, portanto, as pessoas tratam isto como uma agência imobiliária. As câmaras não são agências imobiliárias, no sentido em que permitem, ou não devem ser, permitem a construção pela construção, mas deve refletir pensamento urbanístico e eu acho que isso não está a acontecer. Portanto, a minha nota de abertura vai no sentido daquela que o Gil apresentou aqui. Vou começar por lançar o tema da recente entrega de prémios atribuídos no âmbito da campanha Compra em Águeda, promovida pela Câmara Municipal e cuja cerimónia foi realizada na passada sexta-feira no Centro de Artes. Dr. Gil Nadais, quer comentar? Obviamente que numa altura em que estamos não me parece adequado. E para mais uma Câmara que não colocou os guarda-chuvas por causa de uma possível vinda das pessoas, que eu acho que prejudicou imenso a imagem do Conselho, porque houve muita gente que veio à Águeda para ver os guarda-chuvas e não tomou as necessárias providências para que as pessoas pudessem aceder e tirar as suas fotografias e estar, e aí assim beneficiar diretamente o comércio local, porque as pessoas vinham e poderiam passear na cidade, chamar ao Salão Nobre da Câmara para entregar... Foi no Centro de Artes. Ou no Centro de Artes. Chamar no Centro de Artes. No Salão Nobre é que deveria ter sido, do meu ponto de vista. Eventualmente, e com convites dirigidos à oposição política. A entrega dos prémios? Sim. Eu acho que não. Isso era ainda chamar mais gente. Eu acho que não devia. Não é essa a questão. Bem, se estamos a falar de condições relativamente à saúde, isso é outra questão. Vamos ver, isto é política, ok? Sim. É política. Só que é política num sentido que, na minha perspectiva, não deve ser feito neste momento. Porque chamar pessoas de todo o país para vir receber um prémio, acho que é mau, neste momento. Neste momento que é mau. Podiam divulgar, pedindo a necessária autorização às pessoas, que parece que divulgaram os nomes sem autorização, mas acho que não foi a situação adequada, portanto, para esta situação. Acho que há muitas outras formas de promover o Conselho, de forma positiva. Me permites a provocação, esta coisa de prémios, de atribuição de prémios, de luta por prémios, foi uma coisa introduzida no teu tempo. Os prémios de excelência, por isto, a entrega disto e daquilo, ações pontuais que, do meu ponto de vista, não merecem a projeção mediática que se lhe quer dar. Se se quer ajudar o comércio, ponto. Essa medida já foi tomada. São situações que, se não houver convite generalizado ao pessoal político para estar presente, cheira a propaganda, como dizes, e portanto, deve-se fazer divulgação daquilo que realmente é importante. E não me parece que, uma vez tomada a medida que é útil, do meu ponto de vista é uma boa medida, de ajuda ao comércio, aos comerciantes, a partir daí a medida está tomada e não deve andar aqui permanentemente a ser utilizada como manobra de propaganda, que efetivamente é. Já agora sobre os prémios. E esta é a minha posição sobre isso. Sobre a alfinetada que foi mandada aqui assim pelo Paulo relativamente aos prémios. Há quem diga que os prémios se compram. Então. Eu ia falar nisso mesmo. Eu não sei se é verdade. Eu ia falar nisso mesmo. Primeiro, a Câmara anterior, que eu saiba, nunca comprou nenhum. Foi o reconhecimento... E a atual? Tem comprado? Eu não sei. Eu acho que Estou a questionar. Nem comprados, nem sei comprar. Acho que, porque os prémios não é chegar lá e carregar no botão. Corresponde a um trabalho que foi desenvolvido ou que é desenvolvido, pelo menos no caso que eu me possa reportar e que tenho conhecimento. E, portanto, funcionavam como um reconhecimento das capacidades internas da Câmara e era a única recompensa que nós podíamos dar aos funcionários que se aplicavam e que desenvolviam um trabalho positivo. E era reconhecido por outros que estavam a desenvolver um trabalho positivo. Isto eram os prémios e concorríamos. Não haja dúvidas nenhumas. Umas vezes ganhávamos, outras perdíamos. Nós temos lá um rol, foi um rol de prémios, mas há aqueles que concorremos e não ganhámos. Devem ser
quase Eu outros não tantos. sei se está feita a contabilidade, se há hoje Mas- mais prémios ou menos Há do menos, que havia no teu tempo. Há menos. A Câmara de Águeda, o município, quase desapareceu dos grandes temas nacionais. Não está... Das agendas. Das do agendas poder local. e do poder local. Não é? Portanto, está absolutamente fora. Os processos, e não vou aqui falar mais aí porque temos que continuar o programa, mas Não dá para falar aquilo tudo que uma foi vez. descontinuado é uma lista grande, como eu já cá Está referi. lista, está lista. Dr. Paulo Matos, Eu já- no Salão já- Nobre? Já disse, eu não me repugnam que se façam sessões, mas as sessões, como eu disse, têm que fazer sentido, quer dizer, têm que ser eventos relevantes no Conselho que justifiquem esse show-off. Neste caso, a medida é útil, foi tomada, ponto final. A partir daí, cheira um bocadinho a propaganda, eu não aprecio isso. Não aprecio isso. Mas a fazer-se tinha sido no Salão Nobre e com convites a representantes de todas as forças políticas, porque a Câmara não é propriedade de quem lá está. A Câmara é um órgão do município e quem entrega prémios é o município, através dos seus representantes políticos. Esta é a minha posição sobre Nisso estamos de acordo. entregas de prémios, porque senão isto não é... Ali o Gil está na Abimota, não é a entrega dos prémios à Abimota. Isto é o município da Decide Águeda. onde é que entrega. Aqui não. Exatamente. Aqui Ora, exatamente. há um regulamento que tem de ser aprovado pela Ora. Assembleia Municipal, portanto, é um bocadinho diferente. Eu não é? tenho ideia se a Assembleia Municipal sabia ou não de... Eu tenho a impressão que Da não, cerimónia. mas não posso assegurar isso. Não, mas isso geralmente o Executivo faz esse tipo de coisas. A única coisa que eu acho que não está correto é nós estamos em tempos especiais e temos de ter medidas especiais para eles. E quando o Executivo nada fez, cortou tudo o que era atividades com o slogan do Covid, vai fazer outros agora Mas, infelizmente, isso é uma prática no país relativamente a outras matérias. Uns acham que se pode fazer determinados eventos e publicitá-los, outros acham que não, enfim. Certo. Também estamos a aprender um bocadinho. Estamos. Como dizia o Paulo Portas há dias, às vezes diz umas coisas acertadas. É preciso um código da pandemia. Portanto, em vez de haver legislação avulsa, um código da pandemia. Toda a gente saber com que regras pode contar na realização de eventos, etc., para não haver exceções aqui e acolá, porque as exceções depois dão a geneira, não é? Dr. Paulo Mas Matos, já agora, desculpe. não faz mal. Os eventos são diferentes. Uma tourada é diferente de um jogo de futebol. Exato. A forma como os adeptos se comportam. E agora aqui temos de ver isto. Aqueles que estão nas bancadas. Se adaptar e às tem que ter regras circunstâncias. diferentes. O evento tem Por que se isso- adaptar às Exatamente, circunstâncias e não as exatamente. circunstâncias ao evento. Exato. Há bocado o Dr. Paulo Matos estava a falar de que uns estão de acordo e outros estão contra, sempre. Sim. E esta semana a polémica anda à volta do apoio do Primeiro-Ministro e de Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, à campanha de Luís Filipe Vieira. António Costa afirmou, e passo a citar, que o assunto não tinha rigorosamente nada a ver com a vida política. Esta atitude ou outras como esta não poderão ser encaradas como uma quebra do Código de Conduta dos Executivos, Dr. Gilberto? Eu acho que é uma quebra de conduta do próprio Primeiro-Ministro. Porque, se bem estou recordado, e agora fazendo aqui um esforço de memória, quando foi do João Soares que disse, já não sei a quem é que deveria levar umas bufatadas bem assentes, o Primeiro-Ministro substituiu e disse que um ministro tem de se lembrar sempre que é ministro, seja à mesa do café, seja onde for. Ora, parece que muito bem prega Frei Tomás, não é? Porque estas coisas dizem-se para uns, mas nós não aplicamos. Obviamente, independentemente do clube, eu acho que não deveria estar nesse apoio. Mas temos de ver que o momento é particularmente sensível do Benfica e para o seu presidente também. Porque ele... E para o clube. Porque
estão a decorrer eleições e é um trunfo eleitoral ter o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara a apoiar uma candidatura, um candidato ter esse trunfo. Depois, para o Benfica, para o Presidente do Benfica, porque ele está avisado, obviamente que temos aqui a presunção da inocência, etc., mas está avisado em vários processos que estão em tribunal, que estão em inquérito, etc. E o próprio Benfica, a instituição Benfica, mas não é a instituição, são as pessoas que estão a servir neste momento o Benfica, foram visados. Uma pessoa que o Paulo Matos não concorda nada com a atuação, que está neste momento também a ser julgado por libertar informação que outros tinham escondido. Não é? E afirmou há pouco esse que estás a falar também se chama Pinto. Exatamente. Rui Pinto. Exatamente. Pertence à claque dos Pintos. Pertence à claque dos Pintos. E também podemos falar da claque dos Pintos e da fruta para os árbitros e etc. Todas essas coisas. Não é? Que também não tem concordância. E do apoio das figuras públicas, e entrada do apoio, nos órgãos sociais do também Clube do Norte. A mesma coisa. E é Presidente da Câmara. Exatamente a mesma coisa. Do Porto, Presidente da Câmara de Gaia. Exatamente a mesma coisa que se aplica a claro. um, aplica-se ao outro. Só que neste momento, um está mais na berlinda do que os outros, porque está a ser julgado. E porque é o primeiro, no caso do campeonato ainda do Primeiro-Ministro. Não, do Primeiro-Ministro. Ok, mas em primeiro... Não está a ser julgado, há de vir aí... Está a ser julgado na praça pública. Pronto, aí é outro julgamento. Exatamente. Não, sobre esta matéria, é óbvio que eu também sou contra que figuras com cargos públicos relevantes, por princípio, não devem alinhar nesta ideia de apoiar alguns clubes, o seu clube do coração, porque a política também tem emoção, mas deve ser racional. E, portanto, quem ocupa este tipo de cargos públicos, eu não daria tanta importância, por exemplo, a deputados, mas dou importância a presidentes de Câmara. Portanto, a figuras de órgãos deliberativos não daria muita relevância ao facto de participarem. Mas os executivos, que têm que tomar decisões, que muitas vezes, e certamente são confrontados com isso, vão estar relacionadas com aqueles que apoiam, não é? Com os clubes que apoiam, não deveriam entrar nem listas candidatas a eleições, nem nada disso. Mas acho gravíssimo que seja o Primeiro-Ministro a tomar essa decisão. Não obstante, é preciso ver que o António Costa também, não é a primeira vez, quer dizer, portanto, já enquanto Presidente da Câmara de Lisboa apoiou o Luís Filipe Vieira, penso que já era Primeiro-Ministro no anterior mandato do Luís Filipe Vieira e apoiou, e agora volta a apoiar no sentido de fazer parte de uma comissão de honra. Ele poderia ter tido uma outra atitude, podia dizer, o meu clube toda a gente sabe, é o Benfica, e neste aspecto eu não posso estar mais de acordo com António Costa, porque é também o meu clube, e fico sempre satisfeito quando uma figura relevante apoia alguém de um clube referência em Portugal. Agora, fez mal, o António Costa fez mal, como fizeram mal o Presidente da Câmara do Porto, o Presidente da Câmara de Gaia e outras personalidades que entram nos órgãos sociais do Futebol Clube do Porto. Não esquecer que outras figuras públicas importantes, alguns ex-presidentes da República, que iam aos casamentos do Pinto da Costa, enfim, não faria comentários sobre isso, são questões da vida pessoal. Eu penso que eles iam também numa qualidade de cidadãos e um cidadão, por facto de ser político, não deixa de ter amigos. E, portanto, mas aí há duas esferas, e as esferas são diferentes. Mas ninguém se indignava tanto nessa altura. E o meu ponto era esse. É uma esfera pessoal. Aqui é uma esfera o meu ponto sobre isto é que as indignações escolhem tempo. Sim. Não são uniformes, não há um critério ao longo. É conforme as amizades, conforme
enfim, as conjunturas, e isso a mim causa-me alguma espécie. Neste momento também há uma deriva, do meu ponto de vista, muito persecutória das pessoas. O Benfica tem sido fustigado nos últimos tempos. Parece que não há mais nenhum clube em Portugal. Eu fico todo contente. O Benfica é o clube mais importante do país e, se calhar, do mundo. Dizem que tem mais Mas sócios, não é? é só Benfica todos os dias na televisão. Pelas boas razões e pelas más. Então só queria Portanto, as não boas. há notícias para além do Benfica. E, portanto, agora apanharam o facto do Primeiro-Ministro fazer parte de uma comissão de honra e eu acho que não é tanto para chatear o Primeiro-Ministro que se está a falar nisto. É mais para continuar a perseguir não o Benfica, mas o Luís Filipe Vieira em particular, que é um cidadão. Eu não tenho particular interesse em estar a defender cidadãos que têm, enfim, suspeitas e que estão envolvidos em processos. Não é algo que seja abonatório ou que abona em favor do Luís Filipe Vieira, mas até agora o homem não foi condenado. Pois não. E, portanto, está no pleno uso dos seus direitos. Acho que nós é que somos condenados a pagar as dívidas dele. Não, mas isso é tudo... Mas nós não sabemos. Pois é que nós não sabemos. É que ninguém pode saber quem é que... O presidente do novo banco... A quem nós estamos a pagar. O presidente do novo banco... Sim. Não fica aqui a ideia que eu desculpabilizo estas coisas. Agora, eu sou jurista e sou advogado. Isto custa-me ver esta deriva em que as pessoas são julgadas na praça pública. E o presidente do novo banco veio dizer que corre uma auditoria neste momento para saber o que é que se passou com os empréstimos das empresas do Luís Filipe Vieira. Portanto, ninguém não está esquecido o assunto. E todos os dias se anda a lembrar isto, como se a causa... Já foi feito um perdão. A causa dos males do novo banco e do buraco e da resolução fosse culpa do Luís Filipe Vieira. Quer dizer, enfim, eu terminaria dizendo isto. Uma coisa é o Luís Filipe Vieira, cidadão. Outra coisa são as empresas do Luís Filipe Vieira. E outra coisa é o Benfica. Estás exatamente como o Costa. Não, enfim, isso é um elogio, se calhar. Não sei, a separar as coisas bem... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, que fez mal fez, para que fique claro, que fez mal fez, eu sou contra, e sou sobretudo contra uma classe que pouco é falada. E que, por exemplo, o Futebol Clube do Porto está cheio deles. Magistrados na política. Magistrados a entrarem em listas de clubes e candidatas à direção de clubes. Sou frontalmente contra isso, porque os juízes, sim, vão ter que depois julgá-los e depois fazem figuras tristes, como fez há dias um magistrado do Benfica, que tem todo o direito, enquanto cidadão, de ir ao Estádio da Luz, isso é um sinal de bom gosto, com cachecol, mas que depois, mas que depois tomam atitudes como pedir convites, ter tratamento de privilégio, quando eles vão ter que, eventualmente, um dia... ver-se confrontados com a situação de julgar os clubes. Isso é um conflito de interesses, claro, e, portanto, poderiam evitar isso não participando. Estou a falar de magistrados, essencialmente. Os políticos é a mesma coisa. Não havia este problema se eles tivessem esse bom senso, já que começámos aqui com o bom senso, que era uma atitude que deveriam ter e não tiveram. Neste caso em particular. Na ordem do dia temos também o assunto das presidenciais de 2021 e o rol de candidatos está a engrossar. O que é que podemos esperar? O que é que aí vem? Estamos a falar da Presidência da Vem mais República. da presidência. Eu penso que na Presidência da República podemos esperar uma luta pelo segundo lugar. Porque é aquilo que eu entendo, é que o primeiro lugar está entregue a um candidato que ainda não é candidato. E por isso aquilo que vemos é alguns partidos e algumas sensibilidades e algumas pessoas que representam sensibilidades dentro de partidos a aparecer e a mostrar, a ter tempo de antena e defenderem as suas ideias. Obviamente que isso é uma vitalidade da democracia, mas penso que, feliz ou infelizmente, não vai ter qualquer resultado. Poderemos saber mais algumas coisas, discutir mais algumas ideias, mas até nisso costuma ser bastante pobre, não costumamos ter grande coisa. Por isso, vamos esperar e ver quantos é que chegam aos votos para ver o que é que surge desses candidatos. Mas candidatos a candidatos há sempre muitos. Dr. Paulo Matos. Presidência da República. Bem, eu penso que há 4 candidatos no terreno que têm a sua
a sua importância, que é o Marcelo Rebelo de Sousa. Não é candidato. Vai ser Ah, ok. Ana Gomes, o André Ventura e a Marisa Matias. Depois penso que há agora um candidato do Partido Liberal, penso eu, não PC. sei. Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal. E fala-se do Tino de Reis também. O sempre. Tino de Rãs é o crónico candidato e, portanto, todos têm, enfim, todos os países têm sempre um candidato. E o PCP também já apresentou. E o João PCP Ferreira tem o seu como candidato, que é o João candidato. Ferreira. São tudo pessoas respeitáveis, mas penso que acho bem que a Ana Gomes se tenha candidatado. Não é que eu gosto da Ana Gomes. A Ana Gomes tem as suas posições muito interessantes, mas também tem... Ela é populista à maneira da esquerda, como é o Ventura à maneira da extrema-direita. E, portanto, precisam um do outro. Enfim, isto é dito por pessoas melhor habilitadas a analisar estas coisas, mas a Ana Gomes cavalga uma linha populista também, porque está contra a corrupção. Mas quem é que não está contra a corrupção em Portugal? Qualquer candidato político que se preze e que queira granjear apoio está contra a corrupção. Agora, o que a Ana Gomes nos diz é que para lutar contra a corrupção temos que transformar em herói o Rui Pinto. Isto é que é uma coisa do outro mundo. É um tipo que vasculha, enfim, os mails de organizações, de pessoas, de magistrados, de tribunais, é que é elevado a herói e ele é que vai ser o símbolo da luta contra a corrupção. Isto é o que a Ana Gomes diz. E há pessoas que engolem isto. Porque quando isto acontece, os populismos têm terreno fértil para poderem Mas isso está caminhar. a acontecer, isso aconteceu, aquilo que ele vasculhou e que Sim, foi dado, já lá vamos. aos jornais, ok, por Sim. outras vias, está a ser utilizado pelas polícias do país Sim. para... Não, mas isso tem a sua utilidade. Isso eu não estou contra isso. Estou a dizer é que os Herói, candidatos não. presidenciais... Herói, eu não concordo com ele. Vamos aos candidatos ok. presidenciais. Mas vilão também não. Vilão Mas, também não. Os candidatos presidenciais, é bom que não haja este unanimismo à volta do Marcelo Rebelo de Sousa, porque senão era o passeio do rei. Quer dizer, isto não é uma monarquia, isto é uma democracia, e as candidaturas presidenciais são o tempo em que os debates são até, do ponto de vista ideológico, mais interessantes. Eu nunca me esqueço da grande luta entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral, que naquele tempo foi uma lufada de ar fresco na vida política em Portugal, porque houve debate ideológico, efetivamente. E, portanto, penso que há aqui caminho com a candidatura da Ana Gomes, porque os outros são marginais, no sentido de candidaturas marginais, não são eles que são marginais. Mas a candidatura da Marisa Matias é muito interessante, tem pessoas a apoiá-la, ainda hoje vi pessoas muito interessantes da esquerda, e, portanto, tem o seu lugar. A Ana Gomes vai cavalgar esta onda populista e vai ser uma luta entre ela e o Ventura para saber quem é que é o tal segundo lugar. Exatamente. É o tal segundo lugar. O Marcelo, eu não sei bem, quer dizer, qual vai ser a linha de orientação. Não sei se ele vai de calções, se vai com a sua figura institucional. Porque, reparem, eu gosto do Marcelo Rebelo de Sousa, é uma pessoa que eu sempre admirei, tem uma inteligência fora de série. E está longe do populismo? E provavelmente eu irei votar nele. Mas tem um populismo também. É que também tem um E é populismo. isso Há que me bocado irrita um bocado. falou Mas exatamente. Ele é também populista à sua maneira. E, portanto, mas hoje é os tempos que vivemos. Portanto, é preciso... Nós depois de um cavaco precisávamos de algum populismo, mas que bem, ok? Claro. As coisas eram demasiado cinzentas nesse Exato. tempo. Os personagens da política eram demasiado cinzentões. Agora, também estamos a cair num extremo. Quer dizer, isto é um arraial populista. E vamos lá ver, porque todos vão ter certamente ideias muito interessantes. Uma coisa que me irritou no Marcelo ao longo deste tempo é esta ideia de que ele não consegue estar parado à frente de uma câmara. Quer dizer, quando vê uma câmara, tem que lá estar ele. Acho que ele não consegue estar parado. Um telemóvel para tirar uma selfie e um microfone para dar uma entrevista. E um Presidente da República tem que ter recato, tem que ser uma figura institucional que, muito bem, deve falar às pessoas, deve estar junto das pessoas. Esse trabalho ele fez muito bem
estando na catástrofe, estava lá o Marcelo, às vezes até o Marcelo chegava Até antes salvar da a jovem catástrofe, também, quase não é? como a CMTV, chegava antes da Não, quando caiu o avião. quando caiu o avião eu já lá estava. Chegou E, primeiro. portanto, essa forma de estar demasiado populista também à sua maneira, não gostei muito, mas vai ser um Quer dizer, temos os debate populismos, interessante. vamos ter os populismos todos em ação, da extrema esquerda à extrema direita. Exatamente. Agora temos é transportar esta ideia do populismo aqui para a Águeda num outro debate, num outro programa, para ver como é que os candidatos cá se vão comportar. Será que é da mesma forma? Vamos ver. Vamos ver quem são Depende os dos candidatos. candidatos. Exatamente. Depende dos candidatos, Exatamente. obviamente. Vamos encerrar a edição da Tribuna Soberana desta semana com as notas finais. Dr. Gil Nadais. E eu, as notas finais de hoje, ia falar do urbanismo de novo. Começo e acabo com o mesmo... O Gil é com o uma mesmo espécie de tempo. provedor do urbanismo. Não sou. Às vezes... Ele diz que vai apoiar um candidato, não vai ser ele o candidato. Eu propunho-o já para provedor. Estou a brincar. Provedor do urbanismo. Não tenho, reconheço, sei ver algumas coisas, sei, sobretudo, criticar aquilo que está mal, mas também gosto de ver coisas boas. E agora iria falar aqui de uma situação que eu considero positiva. Foi escolhido pelo Executivo anterior o arquiteto Daniel Oliveira para fazer a intervenção na Casa do Adro. O Presidente, criticaram muito por dizer que o Presidente do anterior Executivo, mas eu próprio, na elaboração do projeto, coloquei uma obrigação, que estava prevista uma sala, portanto, para audição e serviço de complemento à casa que lá está, e a obrigação é que fosse enterrada, porque, na minha perspectiva, era muita construção naquele espaço se ficasse ali mais um corpo a céu aberto. E isso foi feito, mas isso é o mínimo. É o conjunto, eu estou a falar aqui, de coisas que não tenho o mínimo de intervenção e que são da lavra do arquiteto. A recuperação que fez da casa de ensaios, da casa de ensaios do Cancioneiro, Sim. com materiais baratos, vamos dizer assim, dos mais, mas que está uma sala com muita qualidade. A sala, a casa, a sede da orquestra típica, que está irreconhecível, temos de o dizer, e no bom sentido, de uma boa capacidade de utilização e de fruição daquele espaço. Também tenho de dizer que considerei que o mini auditório, portanto, está um espaço muito bem conseguido. Para terminar isto tudo em beleza, também o espaço exterior, que ainda está bastante atrasado, mas que já me pareceu que irá ficar também de grande qualidade. Isto não é... Eu só tenho... O mérito que tenho aqui é ter ajudado a escolher o arquiteto. E é, portanto, um trabalho de um arquiteto da Águeda que me parece de grande qualidade, num espaço público nobre desta cidade e que vai, com certeza... e depois terão todos a oportunidade de manifestar a vossa opinião, se concordam comigo ou não, de dizer se fica ou não a enobrecer o nosso Conselho. Dr. Paulo Matos, notas finais. Muito bem, uma nota final para saudar-te a ti, Cristina, o facto de inaugurares aqui uma condução do nosso programa, na ausência do Jorge Costa, e que o fizeste muito bem. Muito obrigado. E é sempre um gosto ter uma mulher. Uma mulher. Estes discursos podem parecer podemos substituir o Jorge, não é? laudatórios, mas Não, ele estará já cá para a semana. parabéns pelo teu programa com as nossas mulheres políticas e outras nem tanto. Mas, portanto, acho que, aliás, este é o contributo que a soberania do povo tem dado para o debate político em Águeda e isto é de enaltecer. Só uma palavra final para, enfim, dar os parabéns também pela entrevista que li do engenheiro Francisco Simões, do PCP. Elogiar um comunista, parece que eu estou a virar à esquerda, mas não. O engenheiro Francisco Simões é uma pessoa, um comunista com princípios, como são eles quase todos, e que foi sempre muito coerente nas suas posições
E há, sobretudo, uma que eu sei ter falado com ele, mas que subscrevo, que é quando ele refere que a Águeda está a dever um tributo ao professor Edmundo da Fonseca, que esteve na origem da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que vai fazer 23 anos e que é uma referência, portanto, do nosso Conselho e um motor de desenvolvimento futuro. E, portanto, eu acho que a Águeda está a falhar. Os responsáveis públicos estão a falhar nesta prestação de tributos a pessoas importantes, mas não são importantes apenas pelo nome, são importantes pelo contributo que deram efetivamente para o desenvolvimento em Águeda. E o professor Edmundo da Fonseca, meu bom amigo, que já cá não está, para além de mais era um grande benfiquista, tínhamos muitos debates, muitos debates e ele até me dizia que já não podia ver jogos porque por causa do coração e, portanto, lembro com saudade o professor Edmundo da Fonseca e subscrevo as palavras do Francisco Simões, engenheiro, na sua entrevista sobre Águeda e sobre as coisas da Águeda. Muito obrigada por terem vindo. Por hoje é tudo e boa noite e até para a semana.